Bom dia! Venho por meio deste vídeo fazer a correção da atividade do descritor 08 do SPAES, aplicada aos alunos do nono ano. O descritor 08 tem como título ordenar ou identificar a localização de números inteiros na reta numérica, que são os números positivos e negativos. Então vamos à correção. Na primeira questão da PAEBS, nós temos o seguinte enunciado. Observe abaixo a reta numérica em que os segmentos marcados estão igualmente espaçados. Nós temos aqui as letras P, Q, R e S. Nessa reta, os pontos que representam os números -2 e -3 são respectivamente. Nós temos que notar e prestar atenção no significado da palavra respectivamente. Respectivamente quer dizer em ordem, na ordem pedida. Quer dizer que a opção que nós vamos marcar vai ter que apresentar primeiramente o valor do -2 e do -3, no caso, respectivamente, nós vamos ter que seguir esta ordem. Então, nós vamos procurar aqui nessa reta numérica quem vai poder representar o número -2. Sabendo que, para o lado direito, nós temos os números que são positivos. E para o lado esquerdo, nós temos os números que são os números negativos, né? Iniciando a nossa reta, para dividir entre os positivos e os negativos, nós temos o número 0. E, consequentemente, depois do 0, nós temos o 1. Quer dizer que essa reta ela é uma reta normal, que segue de uma em uma unidade. Ou seja, para o lado esquerdo do 0, nós temos o -1, o -2, o -3 e o -4. Para o lado direito, nós temos o 1, já apresentado, o 2, o 3 e o 4. Dito isso, nós temos apenas que relacionar as letras que representam os itens pedidos. O -2, ele está sendo representado pela letra Q. Já o 3, ele está sendo representado pela letra S. Vamos procurar no gabarito quem é representado Q e S de forma respectiva, na ordem pedida. Q e S, nós temos como gabarito a letra B. Vamos à segunda questão, que tem o seguinte enunciado. Veja a temperatura de algumas cidades em determinado dia do ano. São Joaquim, representado pela letra T, ele teve -3 graus Celsius. Porto Alegre, representado pela letra M, teve -2 graus Celsius. Já o Jataí, representado pela letra R, obteve 1 grau. São Gabriel do Norte, representado pela letra S, teve 3 graus. E Aquidauana, representado pela letra Q, no enunciado estava 3 graus, só que houve um erro de digitação, e na verdade ele é 6 graus Celsius. Vamos na representação das retas, nós temos que encontrar as letras que estão posicionadas de forma correta na reta. E como na questão anterior, a reta está representada de forma inteira, né? Nós temos o 0 em todas as retas, que é ele que divide a parte dos positivos, que está do lado direito, para os negativos, que estão do lado esquerdo. Então, vamos lá. São Joaquim, que é a letra T, vai estar no -3. Então, vamos representar aqui as ordens numéricas. Aqui a gente tem o 1, o 2, o 3, 4, 5, 6 e 7, que vale para todas as retas que temos aqui. Para o lado esquerdo, nós temos -1, -2 e -3, e por último, -4, que vale para todas as retas, porque elas estão divididas de forma igual. Vamos lá. São Joaquim, que é o T, -3. Então, vamos conferir. Aqui, no -3, nós temos o T. Esse aqui, por enquanto, está correto. Já na letra B, está o M. Então, essa letra B a gente já não vai marcar. Na letra C, nós também temos o M, o T, perdão. Então, provavelmente, ela também está no páreo da resposta correta. Já o D, nós temos o M também. Então, ele já não vai fazer parte da nossa resposta. Vamos para o Porto Alegre, que é o M, representado pelo -2. Ficamos entre a A e a B. Na A, o M está no -2 e também na letra C, nós temos o -2.
O Jataí, ele está representado pelo 1. Aqui, que é o R, no 1, nós temos o nosso Jataí aqui. Só que na letra C, ele não está. Então, a letra C, ela não vai ser o nosso item. O que nos resta ser a letra A. Mas vamos conferir os demais valores para termos a certeza absoluta. Em São Gabriel do Norte, que é o S, tem que estar em 3 graus, como está aqui, né? Já aqui da Uana tem que estar em 6 graus, como está. Ou seja, a letra A é o nosso gabarito da segunda questão. Nossa próxima questão foi retirada da Prova Brasil, que é uma prova aplicada em todo o território nacional, de alunos do 6º ao 9º ano, para poder termos as notas do IDEB, né? Nosso IDEB. Então, vamos lá. Na reta numérica da figura abaixo, o ponto E corresponde ao número inteiro menos 9 e o ponto F ao inteiro menos 7. Nós temos a reta numérica, enumerada com as letras de A a M. Nessa reta, o ponto correspondente ao inteiro 0 estará em qual ponto, né? Nós temos aqui uma reta que ela não é tão típica como as que nós vimos anteriormente. Essa reta, ela salta de 2 em 2 números. Como dá para ver, ele saltou do menos 9 para o menos 7. O que quer dizer que o próximo número vai ser o menos 5, depois dele vai ser o menos 3, depois o menos 1, e teoricamente o próximo seria 0 se estivéssemos trabalhando com a reta normal. Mas ele está sendo salteado de 2 em 2. Então, depois do menos 1, nós temos o 1 positivo, depois o 3, depois o 5 e, por último, o 7. Ou seja, a localização do número 0, ela vai ficar entre o 1 e o menos 1, entre as letras I e J. Vamos procurar nos itens aqui, que vai ficar entre o I e o J. Letra A, ela vai estar sobre o ponto M, entre os pontos L e M, entre os pontos I e J, aqui. Esse é o nosso item, que é o item correto, gabarito letra C. Agora, nós vamos à nossa quarta questão, que diz que na reta numérica da figura abaixo, o ponto D corresponde ao número inteiro menos 10 e o ponto F ao número inteiro 10. Nessa reta, o ponto correspondente ao inteiro 50 e menos 30 são respectivamente. Lembrando novamente o significado da palavra respectivamente. Respectivamente significa na ordem pedida. Então, primeiro nós vamos marcar o item que vai representar 50 e depois o 30. Vamos dar uma olhada nessa reta numérica para a gente ver mais ou menos como ela está se comportando. Aqui, no 10, nós já temos a parte dos positivos. Já no menos 10, nós temos o lado dos negativos. O que quer dizer que, entre esses dois, o 0, ele teria que aparecer, ele tem que aparecer. Entre menos 10 e 10. O que nos resta dizer que no E está o nosso 0. Ou seja, essa reta, ela está salteando de 10 em 10 unidades. Depois do 10, nós temos o 20, depois o 30, depois o 40, o 50, 60, 70 e 80. Para o lado esquerdo da nossa reta, nós temos o menos 20, menos 30 e o menos 40. Vamos observar. Quem representa o 50 nessa reta é a letra J. E quem representa o menos 30 é a letra B. O item que vai representar a nossa resposta correta aqui vai ser primeiro J, depois o B, que fica na letra D. Primeiro J, depois o B. Então, a letra D é o nosso gabarito dessa questão. Na quinta questão, fala que Jeremias plantou uma fileira de 5 árvores frutíferas distanciadas 3 metros uma da outra. Veja abaixo a representação dessas árvores. Aqui nós temos o marco 0, que é o início da nossa reta. E depois dele, nós já temos uma árvore plantada, né? Distanciada 3 metros dessa porteirazinha, né?
Depois, outra árvore que é distanciada 3 metros, que no caso ficaria 6. E depois aqui mais 3 metros, mais 3 metros, mais 3 metros, né? Até chegarmos à última árvore. Qual a pergunta base da questão? Qual é a distância entre a quinta árvore e a porteira? Vamos lá. Primeira árvore, segunda, terceira, quarta, quinta árvore. Como ele falou no início, 3 metros é o distanciamento de cada árvore. Se aqui ela distancia de 3, aqui fica 6, depois 9, depois 12, depois 15. Ele quer saber o distanciamento dessa quinta árvore até essa porteira aqui, ó. Da quinta árvore até a porteira. Isso nos dá 15 metros de distanciamento, né? Que é o nosso gabarito, letra A. Na sexta questão, nós temos uma questão aplicada na prova SPAES, que diz o seguinte: na reta numérica abaixo, M e N representam números inteiros. Os números correspondentes a M e N são respectivamente. Mais uma vez, o aparecimento da palavra respectivamente nas nossas questões, né? Se a gente observar, do zero, ele pula para o inteiro 2. Ou seja, a nossa reta ela está salteando de duas em duas unidades. Para o lado direito, nós vamos ter os positivos, e para o lado esquerdo, nós vamos ter os números negativos. Depois do 2, nós vamos ter o inteiro 4, depois o 6, depois o 8 e depois o 10. Para o lado esquerdo, nós vamos ter o menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12 e menos 14. Não é que a gente precise de tanto, mas é sempre bom completar a nossa reta para a gente saber até onde ela vai, né? Ou seja, quem representa o M na nossa reta numérica vai ser o menos 6, e quem vai representar o N vai ser o 6 positivo. Então, primeiro o valor de M vai ser menos 6, e segundo o valor de N vai ser o 6 positivo, o que nos dá o gabarito na letra D. Agora vamos para a questão 7, que diz que num dia muito frio, em Porto Alegre, a temperatura foi de 5 graus. À noite, a temperatura diminuiu 7 graus Celsius. Em que ponto da reta numérica se encontra a temperatura atingida? Vamos observar aqui. A nossa temperatura inicial foi de 5 graus Celsius. Se ela diminuiu 7 graus, quer dizer que ela rumou para o lado esquerdo da reta numérica. Ou seja, ela rumou para o lado negativo. Então, nós vamos contar 7 casas até chegarmos à nossa resposta, que é a temperatura que foi atingida. Do 5 aqui, ó. 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4, 5, 6 e, por último, 7 casas. Ele diminuiu 7 graus e a temperatura inicial foi 5 graus e chegou à temperatura final de menos 2 graus Celsius, que está sendo representado pela letra B. Então, aqui nós temos o nosso gabarito, letra B. Nessa próxima questão, temos que, em um dia de inverno em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a temperatura às 21 horas era de 2 graus. Entre essa hora e as 4 horas da manhã, a temperatura diminuiu 5 graus Celsius, bem parecido com a questão anterior que nós resolvemos. Na reta numérica, a letra que marca a temperatura de Caxias do Sul às 4 horas da manhã é, ou seja, a temperatura final. Qual seria a temperatura final, né? Vamos à nossa reta. Nós temos apenas letras e o marco zero da nossa reta. Nós temos que organizar a nossa reta, colocar os números nela, para a gente poder descobrir aonde ficou essa temperatura final. Para o lado direito, nós temos os positivos, e para o lado esquerdo, nós temos os números negativos. Aqui, ou seja, temos o 1, o 2, 3, 4, 5 e 6.
Para o lado esquerdo, nós temos o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e menos 7. A temperatura inicial foi de 2 graus, ou seja, ele estava em E, só que diminuiu 5 graus, ou seja, ele voltou 5 graus. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Parando aqui no menos 3 graus, que é representado pela letra D. Ou seja, o nosso gabarito aqui é a letra B, que é o D, 3 graus Celsius. Na nona questão, nós temos que, na reta numérica, a letra P corresponde ao número. Temos a nossa reta numérica, o marco zero da nossa reta. É sempre bom identificarmos o marco zero da reta, porque a partir dele nós vamos traçar os outros pontos da reta. Como dá para perceber, ele está salteando de 2 em 2 unidades, ou seja, vão ficar 4, 6, 8 e 10, para o lado dos positivos. Já para o lado dos negativos, nós vamos ter menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12 e menos 14. Ou seja, já dá para perceber que o valor do ponto P coincidiu com o valor menos 6, que fica na letra A. Nosso gabarito nessa questão aqui vai ser a letra A. Na nossa 10ª questão do projeto Conseguir, observe a reta numérica abaixo. Nós temos a letra A, a letra D, a letra C e a letra B. Aqui, que parece um O, mas não é o nosso marco zero da reta numérica, que é importantíssimo da gente localizar. Os números inteiros que melhor representam as letras A, B, C e D, respectivamente, ou seja, na ordem pedida, são. Como essa reta ela não possui os valores numéricos, fica um pouquinho mais difícil de a gente resolver. Mas não é tão complicado assim, certo? Se formos observar, quem fica mais próximo do zero para o lado dos positivos? Vai ser o 1. Quem fica próximo ao zero para o lado dos negativos? Vai ser o menos 1. Então, a gente tem que o B vai ser o 1 e o C vai ser o menos 1. Já um pouco mais para o lado nos negativos, um pouquinho mais distante, nós podemos observar os itens que nós temos nas opções. Aqui, de números um pouco mais distantes do zero para o lado dos negativos, nós temos o menos 6 e o 4. Ou seja, o A e o D vão ser ou menos 6 ou menos 4. Nós sabemos que quanto mais distante, mais cresce o numeral, né? Então, aqui vai ficar mais ou menos o menos 6 e o D vai ser o menos 4. Já temos a nossa resposta. Vamos procurar aqui qual que corresponde respectivamente. Então, nós vamos procurar aqui o que corresponde respectivamente ao A, o B, o C e o D. O A vai ser o menos 6, né? Então, a letra B, a C e a D estão nos itens corretos. O A, ele não vai entrar, né? Porque nós temos aqui o menos 4 e não é o menos 4. Já a letra B, porque nós temos que seguir a ordem, vai ser o 1. Que nós temos nas opções aqui, ó, apenas a letra D. Depois do 6, aqui nós temos o menos 4. Não é esse item que nós queremos. O C vai ter o menos 1. E o menos 1 é representado pela letra C. E não é a nossa resposta. Já o D representa bem isso. Menos 6 vai ser o A. O 1 vai ser o B. O menos 1 vai ser o D. E por último, o D vai ser o 4. Então, o nosso gabarito aqui vai ser a letra D. Na 11ª questão, temos que observe a reta a seguir, na qual as letras representam os números inteiros. Aqui nós temos o nosso marco zero, para a direita os positivos e para a esquerda os negativos. Aqui nós temos o 1, depois o 2, depois o 3, o 4 e o 5. Para o lado esquerdo nós temos o menos 1, o menos 2, o menos 3 e o menos 4.
Então, a questão nos pede, dada a sequência 3, 4, menos 2 e menos 4, assinale a sequência das letras correspondentes. Ou seja, ele quer a ordem que está sendo pedida, 3, 4, menos 2 e 4. Então, qual vai ser a letra que vai representar o 3 aqui, ó? No 3 nós temos o B. Então, vamos colocar aqui, ó. Qual é a letra que vai representar o 4? O 4 vai ser a letra C. Qual letra vai representar o menos 2? Vai ser o F. E quem vai representar o menos 4? Vai ser o H. Vamos procurar o item que representa essa sequência. B, C, F, H. Vamos lá. Ó. B, C, F, H. Aqui. A nossa letra B é o gabarito da questão. Saerge. Os submarinos têm um radar que indica a posição de objetos acima e abaixo do nível do mar. O desenho abaixo mostra as posições representadas do painel de navegação do submarino. Observe. O ponto destacado com esse símbolo aqui, que devido à edição está no lugar errado, o radar identificou um objeto. De acordo com os dados apresentados, qual é a posição desse objeto? Então, vamos para a nossa reta numérica, que ela tanto pode ser representada da forma horizontal, como na vertical. Quando ela é representada da forma vertical, nós vamos ter profundidade e altura, né? Acima do nível do mar, nós vamos ter os números positivos, e abaixo do nível do mar, nós vamos ter os números negativos, nas profundidades, certo? Então, como podemos ver, logo depois do zero, acima, nós temos mais 100, depois mais 200. Abaixo do zero, nós temos o menos 100 e menos 200. O que a gente pode observar? Podemos observar que a reta está salteando de 100 em 100 unidades. E ele quer que a gente localize esse símbolo aqui, ó. Então, ele está abaixo do nível do mar, está em alguma profundidade. Então, nós vamos completar a nossa reta para a gente descobrir o valor que está representado esse objeto. Então, vamos aqui, ó, menos 300, menos 400, menos 500 e menos 600. Então, esse objetozinho, ele está na profundidade menos 600, que é representado pela nossa letra A. Então, o A é o gabarito da nossa questão. Nós temos aqui mais uma questão do SPAES, que diz o seguinte: veja a reta numérica abaixo. Nessa reta, o ponto P corresponde a um número. Aqui nós temos que ter muito cuidado nessa reta numérica. Temos que observar que o marco zero da reta, ele está aqui, e depois dele nós temos vários tracinhos menores, e um tracinho menor já com a unidade 10. Então, nós temos que ver quanto representa cada tracinho menor desse, para que a gente possa ir para o lado dos negativos depois, né? Se a gente for saltear de 1 em 1, será que a gente consegue chegar no 10? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, não dá. Aqui seria o 5. O que a gente pode observar? Que salteando de 1 em 1 não dá certo. Mas, se nós saltearmos de 2 em 2, nós vamos conseguir chegar. Então, vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10. Então, a nossa reta, ela está salteando de 2 em 2 unidades. O que quer dizer que, para o lado dos negativos, funciona da mesma forma. Então, vai ficar aqui, ó, menos 2, menos 4, menos 6. Então, o nosso P, ele está sendo representado pelo item menos 6, que vai ser o gabarito letra D. 14ª questão do SAEP, que, diga-se de passagem, é uma questão muito bem elaborada, diz o seguinte: os primeiros Jogos Olímpicos foram realizados na Grécia em 1896. Dessa data em diante, os jogos aconteceram de 4 em 4 anos, regularmente. A reta numérica abaixo representa a linha do tempo, indicando os nomes dos países onde e quando foram realizados os jogos abaixo. Então, nós temos aqui na Grécia, na França, Estados Unidos, Inglaterra, Suécia, Alemanha e Bélgica. De acordo com essa representação,
Em que anos foram realizados os Jogos Olímpicos nos Estados Unidos e na Suécia? Ora, se ele está dizendo que os jogos acontecem de 4 em 4 anos, quer dizer que essa reta está salteando de 4 em 4 anos. E a gente pode observar, 1896 vai 1900. Depois de 1900 mais 4 anos vai dar 1904. Depois 1908, depois 1912, depois 1916 e por último 1920. Ou seja, nos Estados Unidos ocorreu em 1904 e na Suécia ocorreu em 1912, o que nos dá a resposta do nosso gabarito aqui, letra B, 1904 e 1912. Então chegamos ao fim da nossa correção do setor 08. Eu venho agradecer a todos pela participação, aos alunos que me mandaram os gabaritos, que participaram, que tiraram dúvidas, que me chamaram particularmente no WhatsApp, né? Peço que continuem com o esforço, não desistam, que isso tudo vai retornar em conhecimento a vocês. Agradeço a todos e logo mais eu vou estar postando a resolução da segunda atividade, que é o do setor 11.